Programa nas ondas do rádio. Carlos Mendes Lima. Professor Carlos, por favor. Bom, buenas tardes, boa tarde. Nós estamos falando com o pessoal lá em Espanha. Também estamos falando com muita gente no Brasil todo, já que eu aproveitei este grande momento para divulgar esse trabalho maravilhoso que é a educomunicação. Vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu ontem, quando eu estive numa escola bem longe do centro da cidade de São Paulo, na região de Parelheiros. Parelheiros é muito longe, né? E lá encontrei uma professora que me disse o seguinte: professor Carlos, eu fico muito feliz porque o senhor veio aqui na minha escola dar uma palestra de 2 horas para mim e para os meus amigos. Eu aprendi a fazer produção de áudio através do software Audacity, que é um software livre. E eu trabalho junto com 4 professoras, com alunos de primeira série, de 7 anos de idade. E aí os alunos, de tão felizes que ficaram ouvindo a sua voz, um deles disse: professora, eu estou muito feliz porque eu não sabia que eu tinha uma voz tão bonita. Você imagina ouvir isso de uma criança, de um ninho, dizer na primeira série, no início da sua alfabetização, que se sente feliz. Então, nosso trabalho na Secretaria da Educação de São Paulo, que tem hoje mais de 1 milhão de alunos na rede, nós temos pelo menos 20% da população, falar em 19 milhões de pessoas, nós temos mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1000 unidades escolares, e nós, do programa Nas Ondas do Rádio, que também é o Educom.rádio, na verdade, o nome não quer dizer nada, nós somos Educomunicação. Nós estamos há 8 anos desenvolvendo esse trabalho bacana, esse trabalho legal, né? Eu chamo isso um trabalho cool, legal em inglês, que é proporcionar ao menino, à menina, inclusive o menino adulto e a menina adulta, que seria o professor, a possibilidade de se expressar com as formações que nós fazemos juntos, alunos e professores, já que eu entendo que não é só o aluno que tem que aprender a se comunicar usando as mídias, como o rádio, como o vídeo, como a internet, o blog, o jornal. Se a gente ensina o professor a ser um menino, uma menina, uma protagonista, um protagonista, certamente nós vamos ter facilidade para trabalhar com as mídias na escola. E olha, eu estou falando para vocês, amigos, aqui do Brasil, e estou falando para muita gente aqui no Brasil, e também estou falando com vocês, amigos, aí da Espanha, ou da Europa, ou da América Latina. A escola ainda não nos aceita muito bem. Tanto as tecnologias, quanto as linguagens midiáticas. Temos problemas para ser bem aceito. Chegamos a fazer um trabalho de militância, o que não é fácil para a gente, um professor, levar o seu projeto de comunicação ou de educomunicação para um grupo de professores e ser aceito. Não é fácil. Não é fácil dizer para os professores que o celular, por exemplo, ele pode ter muitas alternativas, de produção de vídeo até produção de rádio. Então, uma outra coisa que também a educação não consegue aceitar, que é a voz do menino falando.
A voz do menino ainda incomoda. Eu sei que não se incomoda só na escola brasileira, incomoda em qualquer parte do planeta. O menino, ele não tem voz dentro da escola. Por quê? Porque ele está isolado. E aí a gente precisa transformar esse professor em um menino também, para que ele possa dar força à voz do aluno e o menino grande, que é o professor, possa ouvir mais esse aluno que vive numa sociedade que hoje é chamada sociedade da informação. Ele lida muito bem com isso e o professor não, a escola não lida. Então, qual é o papel do programa Nas Ondas do Rádio das escolas de ensino fundamental e as escolas de ensino médio? Ou seja, para 500 mil pessoas que estão ali dentro dessas 500 escolas, é ensinar que o professor ele pode desenvolver boas estratégias, boas práticas pedagógicas, utilizando a mídia, as linguagens midiáticas, inclusive as linguagens tecnológicas, porque apesar das pessoas confundirem às vezes que o Nas Ondas do Rádio é um projeto de tecnologia, nós não somos um projeto de tecnologias. Usamos a tecnologia como o escravo da gente. Ele faz o que a gente quer, porque a gente quer se comunicar. E aí usamos o computador, usamos o software livre para fazer com que a criança se expresse, faça o seu programa de rádio, porque o programa Nas Ondas do Rádio tem como uma linguagem principal, não a única, mas principal, a utilização de estações de rádio nas escolas, permitindo que os alunos conversem com os seus pares, com eles, né? Possa trocar ideia, possa discutir. Então cria um ambiente gostoso dentro da escola, né? Para que o aluno possa se divertir ouvindo música e ao mesmo tempo se informar pela voz do outro colega. Quer dizer, se a escola tem um problema de comunicação, ele pode usar o garoto, ele pode usar a garota para poder dar o recado, para poder falar as informações que são importantes. E um detalhe importante, que o programa Nas Ondas do Rádio, pessoal, é um projeto que abarca todas essas experiências que foram discutidas pelos colegas. Lidamos muito bem com essa nova tecnologia, com a internet. Como o Claudemir bem falou, né? O Minha Terra é um projeto de educomunicação, trabalha com a rede. Nós estamos trabalhando também com a rede de internet para poder encurtar as distâncias. Vocês que não moram em São Paulo, não imaginam o que é atravessar de São Miguel Paulista, minha terra, onde eu moro, é um bairro bem longe, para ir para Vargem Grande, na outra ponta da cidade. Se gasta pelo menos 3 horas de carro para chegar. Então, o que a gente quer com o programa Nas Ondas do Rádio é diminuir essa coisa do professor ser o cara maior dentro da sala de aula, diminuir e equacionar. Até porque quando a gente conversa, a gente olha olho no olho. Se a criança pode olhar olho no olho do professor, o professor vai passar a entender mais e o aluno também poderá entender mais. E que a educomunicação na nossa rede municipal, ela funciona como também uma porta para a promoção da cultura de paz. Tanto é que os melhores projetos de educomunicação que nós temos em nossa cidade são em áreas de exclusão social. São áreas onde o índice de desenvolvimento humano é baixo e a escola fica como se fosse um oásis, né? Onde os alunos são muito bem atendidos. E a educomunicação ajuda a diminuir a violência na escola. É isso.